Olha, esse assunto, para mim, Carlita, é um assunto liquidado, né? Assim, eu, na época, nem mesmo quando aconteceram os fatos, eu quis responder para não polemizar. Eu gosto muito de trocar ideias, Carlita. Eu sou um homem que fiz minha vida inteira, eu sou advogado criminal, eu fiz minha vida inteira no debate. Por exemplo, quando eu comecei a perceber a gravidade dos excessos da Lava Jato, eu me expus a correr o Brasil inteiro durante 4, 5 anos para fazer debates, às vezes 3, 4 vezes por mês, seja na capital, falava para 4.000 pessoas, falava para 200 pessoas, porque minha vida é o debate. Então, eu, quando acontece um fato desse, já passo para frente. Agora eu quero é conversar com vocês sobre a gravidade do momento brasileiro. Eu penso que eu estava comentando com o Guga aqui em passant, eu sou fã e amigo dos pais dele, nós todos, nossa geração está em pânico, né? Nós somos uma geração que corre o risco de ser uma geração que fracassou. Quer dizer, nós estamos legando Bolsonaro para o Brasil, uma pandemia completamente descontrolada, e, além disso, o mal que fizeram ao desestruturar aquilo que existia no Brasil razoável, né? Desestruturar a educação, desestruturar o SUS, desestruturar a ciência. Você vê que o governador do Rio de Janeiro apoiou a chacina que teve lá, e, pelo que a imprensa diz, ele cresceu 4, 5 vezes em popularidade. Então, o momento é trágico. Eu prefiro discutir as nossas necessidades agora e pensar um pouco no futuro, sabe, Guga? O que a gente pode realmente... Sim, claro. Olha, primeiro que essa chacina que ocorreu em Jacarezinho, ela não tem necessariamente a ver com a estrutura do poder judiciário, não. Ali é uma estrutura muito mais perversa, né? O Rio de Janeiro hoje ela é uma cidade-estado que está um pouco entregue à milícia, entregue a esse comando que coordena o sistema de segurança no Rio de Janeiro. Eu fico muito impressionado da disfarçatez e da ousadia desta chacina, porque não é... Primeiro que é a segunda maior chacina da história do Rio de Janeiro, por si só já seria absurdo, e 29 pessoas morreram, mas eu quero chamar a atenção para a ousadia da Polícia Civil do Rio e, claro, das estruturas que a sustentam. O governador apoiou imediatamente aquela operação. Vocês sabem, existe uma ordem do Supremo Tribunal Federal, do ministro Fachin, talvez a melhor decisão que o Fachin deu em todo o tempo dele do Supremo, para que não tivesse operações durante a pandemia, salvo raríssimas exceções. Uma das exceções, claro, é cumprir mandado de prisão. Se tem um mandado de prisão, a polícia tem o direito de cumprir. A polícia, especialmente o subchefe da Casa da Polícia Civil, na entrevista que deu após a chacina, com uma disfarçatez enorme, diz a operação chamou-se exceção. Ou seja, a operação, de certa forma, é uma forma de ironia com o Supremo Tribunal Federal. É uma provocação para o Poder Judiciário. E ele ainda fala em excessos do Poder Judiciário, como se fosse um ativismo judicial. E tratando a operação como sucesso. Como sucesso? Morreram 27 pessoas, um policial, 28 pessoas. Isso é gravíssimo. Então, eu acho que o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, chegou a um ponto que nós temos que fazer tudo de força aí para poder trabalhar no Rio de Janeiro. Você tem hoje boa parte dessa população no Rio de Janeiro ocupada pela milícia. E nós não podemos ver que tudo isso vem dentro de um caldo de cultura, Carlito, que me preocupa muito. Hoje no Brasil nós temos 1.200.000 armas nas mãos das pessoas, cidadãos. Mais do que tem arma na mão da segurança pública. Olha como é grave isso, Guga. Nós estamos armando uma população que está hoje sob o jugo de um governo fascista, um governo claramente com ligações com as milícias. Qual foi a maior operação do Rio de Janeiro? Essa sim, uma operação de inteligência. A Polícia do Rio é uma polícia preparada, uma polícia técnica boa, a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A maior operação foi a apreensão de 107, se não me engano, fuzis, exatamente no condomínio do presidente da República lá no Rio de Janeiro, sem que tivesse tido um tiro. Agora, esta operação de ontem, ela é, agora a última, ela é muito preocupante porque ela é um assinte ao Poder Judiciário, é um assinte ao Supremo,
E esse assinte ao Supremo se dá um dia depois do presidente da República ir para a imprensa e falar que ia soltar um decreto para proibir os governadores de tomarem atitude ou de lockdown ou de fechar comércio, que é o correto a fazer num momento de aglomeração de pandemia. E ele disse, e eu não admito que o Supremo Tribunal tome qualquer atitude. Então, há uma afronta ao judiciário. Na verdade, a minha maior preocupação é que me parece haver uma tentativa, hoje já deliberada, parecia ser uma coisa antes, mais, eu diria, mais cuidadosa, de desestabilizar as instituições. Durante muito tempo, nós vimos o presidente da República, através desse grupo mais extrema-direita que o apoia, tentar desestabilizar, dizendo o quê? Ameaçando o Supremo Tribunal Federal com fechamento, ameaçando o Congresso Nacional. Nós vivemos momentos graves. Aquele inquérito que foi aberto no Supremo para apurar as fake news é muito mais do que fake news. Eram ameaças reais que aconteciam aos ministros, aos familiares dos ministros, como uma forma de intimidação. E veja bem, um grupo financiado, nós temos que descobrir isso, eu penso que o ministro Alexandre está fazendo um bom trabalho, descobrir quem é o grupo que financia isso. Porque após esse inquérito, e eu tenho informação, e os ministros falam sobre isso, caiu substancialmente o número de ameaças ao Supremo. Ah, mas é uma ameaça simbólica, soltando fogos de artifício em cima do Supremo. Não é uma ameaça simbólica. É uma tentativa de desestruturar, de romper as instituições. Mas temos que ver, na minha visão, o presidente da República, o sistema presidencialista, ele tem um poder simbólico muito grande do cargo. E ele é um homem completamente despreparado, um homem que talvez não tenha a dimensão do cargo que ocupa. Veja o que ele fez com o Brasil na pandemia. Ele ridicularizou a dor do brasileiro. Agora, recentemente, 2 ou 3 dias atrás, ele fez uma live em que ele imitava uma pessoa com falta de ar. Olha, todos nós, eu imagino, praticamente todos os brasileiros hoje têm um amigo, um parente ou alguém ligado a ele que ou morreu ou passou aperto e foi para o hospital e não tinha condições de ter oxigênio, que sofreu com essa angústia. E o presidente da República, sem nenhuma empatia, vem simplesmente de uma forma sádica e covarde, porque ele é covarde, fazer essa ridicularização da dor do brasileiro. Isso tudo é muito grave. Então, isso cria esse caldo de cultura em que um grupo da polícia resolve afrontar o Estado Democrático de Direito. Aquilo é uma afronta. A forma com que mataram, a forma com que ridicularizaram depois a operação, dizendo que a operação foi um sucesso. Como um sucesso? Uma operação que tivesse morrido uma pessoa já não poderia ser chamada de sucesso. Então, nós estamos vivendo um momento muito grave. Até parece, eu acredito que é muito grave para dizer isso, mas, de certa forma, é uma espécie de uma cortina de fumaça, sabe, Carlito? Quer dizer, todo mundo sabe a gravidade do que está acontecendo na CPI. A CPI é uma novidade, Guga. Eu tenho experiência razoável com a advocacia criminal em CPIs. Normalmente, quando você começa a CPI, tem uma famosa frase que diz assim: a gente sabe como começa, não sabe como termina. Essa não. Essas provas estão postas. É só fazer uma colheita com mais cuidado. E um dos agentes continua cometendo crimes também, né? O crime continuado. Aí o Bolsonaro não para de indicar cloroquina, de aglomerar, de não usar máscara também. Na verdade, assim, as evidências da falência da proposta do presidente Bolsonaro e do seu grupo, elas estão todas postas. Ele, efetivamente, deixou de comprar a vacina em junho, deixou de comprar em setembro, agora estão aparecendo, parece que já foram 11 provas de que ele deixou de comprar vacina, e todos nós vimos, durante todo esse tempo, ele dizer que não precisava aglomerar, que tinha que aglomerar, que não era problema aglomerar, que não precisava usar máscara, ridicularizando, chegou a dizer que a máscara causava problema de saúde. Quer dizer, é uma falta de cuidado mínima com as questões da saúde que eu não vejo outra saída. Eu acho que essa CPI, quase certamente, o relatório será incriminando o presidente da República e incriminando os assessores dele, porque isso é uma cadeia de ação ali. O ministro da Saúde é o responsável para executar o plano. Você tem os secretários que são responsáveis. Tudo isso, eu acho que está sendo feito com muita técnica, até eu diria. Eu não estou vendo os espaços que eu posso ver a CPI. Me parece que é um trabalho muito sério. E quando sair esse relatório, que eu espero que seja o mais rápido possível, o Brasil não pode mais esperar.
Nós não podemos continuar vivendo a morte de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas por dia. O Guga, quando morreu o Paulo Gustavo, eu até escrevi um artigo lá no Poder 360, obrigado, Paulo Gustavo, porque a morte de uma pessoa tão querida, com tanta vida, com tanta vivacidade, com tanta popularidade, de certa forma deu rosto à dor do brasileiro. Porque nós estamos, eu falei sobre isso ontem, nós estamos nos tornando insensíveis. É tanta dor, é tanta morte, é tanto sofrimento, que se nós formos levar ao extremo a nossa dor, nós não suportaríamos. O homem faz uma espécie de um escudo para poder suportar a falência do Estado, a falência da sociedade. Eu, por exemplo, cortei da minha relação todos os bolsominions. Eu não convivo com bolsonaros. Porque são pessoas que não pensam como eu, que querem que brincam com a dor dos outros, que não têm nenhuma empatia. Então, pelo menos, eu quero fazer uma resistência cívica, uma resistência de indignação cívica, sem ter que conviver. Além de conviver com a morte dos amigos, com a dor dos amigos, com a morte da sociedade como um todo. Por isso é que eu digo que esse menino, esse rapaz que morreu, ele deu, de certa forma, cara à nossa dor. Porque nós não podemos perder a capacidade de nos indignar. Nós temos que fazer uma resistência. É o que eu brinquei que a minha geração, a geração dos seus pais, que eu conheço e gosto tanto, é uma geração que está legando um fracasso para gerações futuras. Nós temos que resistir. E é muito difícil, porque é uma estrutura montada em torno de um fascismo. Eu gosto de comentar, eu não faço política partidária, mas faço política institucional a vida inteira, a minha advocacia é uma advocacia sempre lutando pelos direitos humanos, pela manutenção das garantias constitucionais, e eu gosto sempre de ver como é que as pessoas se situam numa hora dessa. Quer dizer, é muito comum, eu tenho 2 ou 3 amigos que ainda me mandam, por exemplo, uma foto de uma pessoa, de um menino de 12, 13 anos de idade, com um fuzil, como que a justificar, não tem coragem de assumir comigo, mas a justificar a atrocidade da Polícia Civil. Olha como é que isso tudo é grave, né? Eu acho que no meio de uma pandemia, com essa quantidade de gente morrendo, com o governo insistindo em fazer ainda assim o não enfrentamento técnico, nós temos que... Eu comentei, eu chamei mais o Grupo Prerrogativa, que eu tenho o prazer de fazer parte, fez uma live no sábado com o Renan, e eu pedi ao Renan, nós temos que ser rápidos. A CPI é normal, tem que exercer o direito de defesa, as minorias vão lá e chamam pessoas para depor, vai demorando, mas nós não temos tempo mais. Nós não temos mais tempo, Guga. Nós temos que tomar providências. O Brasil não pode suportar. Eu estava até comentando ontem, às vezes você está lendo ali, ou escrevendo alguma coisa, ou lendo uma literatura, ou mesmo trabalhando, eu sou advogado, estou sempre lendo alguma coisa do direito, e dá uma notícia na televisão, hoje morreram 3.115 mortos, e você não levanta a cabeça. É como se 3.115 mortos fosse aquilo que era esperado para morrer. Então, por isso é que esses debates, que vir aqui conversar com vocês, escutar, falar, isso é muito importante, porque nós temos que demonstrar que ainda temos capacidade de indignação, capacidade de resistência mesmo, e cobrar. Temos que cobrar do Congresso Nacional que essa CPI saia um relatório que permita tomar providências sérias e contundentes contra o presidente da República e contra o grupo dele.